Seja bem-vindo ao Todo Dia Prática de hoje. Hoje eu vou mostrar para vocês como aplicar um opacificador num dente escurecido e em modelo. Então eu vou filmar e ainda eu vou mostrar 4 tipos de opacificadores e como eles vão se comportar numa situação de dente escurecido. Então se inscreve no canal, curte esse vídeo aí, compartilha ele, que hoje tem bastante informação valiosa que eu vou mostrar para vocês como cada opacificador que a gente tem no mercado se comporta numa situação de um dente escurecido. E hoje eu vou mostrar um exclusivo, um incisivo central, né? Que é o centro do sorriso do paciente. Você já pensou? Quando você pega um caso assim onde ele é totalmente escurecido? Hoje você vai aprender na prática como você vai aplicar esses opacificadores. Bora pro vídeo? Vamos começar aqui a aplicar esse opacificador num dente escurecido. O que a gente vai estar utilizando aqui sempre nesse tipo de situação clínica? A gente vai estar utilizando uma espátula, geralmente uma espátula Almor ou essa espátula que é como se fosse uma concha, ok? Por quê? Porque a gente vai ter que dissolver muito bem esse pigmento. E aí a gente vai estar utilizando um pincel, né? E eu já vou testar esse pincel da Hotspot que eu comprei lá no congresso, que ele é um dos melhores pincéis para resina, né? Tá? Ou um pincel bem fininho ou uma sonda também. A gente pode estar aplicando esse pincel, né? Esses pigmentos. Primeiro, eu vou estar mostrando essa resina aqui. É uma resina universal da 3M PO, é um Pink Opaquer, tá? Geralmente o que a gente tinha no mercado de Pink Opaquer? A da Cosmident. Então por muitos anos a gente utilizou essa resina aqui, ó. Então não sei se você vai conseguir ver, mas ela tem um leve rosado, né? E a gente vai estar aplicando essa resina, ó. A gente vai estar cortando ela aqui. Eu quero mostrar em detalhes essa resina. Eu já vi uma situação clínica de um professor que falou que nunca mais ia fazer lentes em resina, fazendo uma chacota, que quem fazia lentes brancas, ele fez um dente rosa uma vez testando essa resina. Então você tem que ter muito cuidado, tá? Por quê? Porque ela é rosa. Então a quantidade que eu peguei aqui eu poderia cobrir todo o dente. Então você vai cortar, olha lá. Eu vou guardar aqui. E a gente vai começar a dissolver essa resina. Tá vendo que ela tem uma textura bem interessante, uma textura que é da 3M, né? Então é uma textura muito boa sempre. E a gente está vendo que ela está opacificando muito bem, né? Ela está sendo dissolvida muito bem. Ó, a gente está vendo uma opacificação bem legal. E vocês veem que geralmente quando a gente aplica esses opaquers, eles vão ficar meio... um dos grandes segredos é ficar ele meio rajado, né, tá? Ó. Parece que é uma cola, né? Um chicletão. Parece um chiclete mesmo, porque ela é meio rosa. E aqui ela já está opacificando. Então qual que seria a questão maior dessa resina aqui? Geralmente, dente escurecido, a cervical sempre é mais escura, tá? Então vai mais opacificador nessa camada. Mas qual que é a questão? Vocês viram que eu apliquei uma camada e ela opacificou, mas ela vai deixar um tom acinzentado, né? Um tom esbranquiçado, me desculpe, tá? Ela tem a capacidade de opacificar muito bem, ó. Você vai dissolver toda ela, tá? Essa quantidade aqui mesmo
você vai dissolver toda ela. E aí, polimerizar e aplicar a resina de dentina. Mas vocês veem que aqui ela tem uma característica de qualidade de opacificação muito boa. Mas é um pouco difícil você espalhar ela, né? Você definir muito bem ela. Porque o que acontece? Sempre quando você tiver um ponto de exagero de resina, como é nessa área aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, na área mais no terço incisal, você vai ter um manchamento, uma opacificação exagerada que não é necessário. Sempre em dentes escurecidos, essa que é a maior dificuldade, é na área de esmalte, né? Você tem uma área onde você tem pouca dentina. E aí você tem muito esmalte, e o esmalte é translúcido. Então aqui é muito fácil você opacificar demais essa área incisal e você ter um manchamento. Então essa é uma das dificuldades de você utilizar um opacificador assim. Aí a gente vai estar removendo ele. E aí tinham muitas situações que a gente utilizava o opacificador branco. Então a gente utilizava um pigmento branco da Empress Direct. E aí a gente ia estar aplicando ele dessa forma, olha lá. E aí ia estar fechando todo esse dente escurecido. O opacificador, esse pigmento não é um opacificador, ele mudou um pouco, ele era mais esbranquiçado ainda da Ivoclar, tá? Então ele ficou mais branco. Mas eu quero que vocês vejam a característica dele, vou aplicar até bem na cervical aqui. A gente tem costume de trabalhar com lupa e a gente fica mais longe, né? E aqui a sala é um pouco escura para você trabalhar com lupa, então fica um pouco estranho. Mas a gente vê que a gente tem uma ótima opacificação. Então o pigmento branco, ele pode ser indicado, só que você tem que saber diagnosticar e indicar ele. Então esse diagnóstico eu ensino lá no curso Mestre das Facetas em Resina. Você tem que saber diagnosticar a aplicação do pigmento e a indicação, ok? Você sempre tem que saber o diagnóstico, não é só como você vai aplicar. Então, lá no curso Mestre das Facetas eu achei fundamental o diagnóstico, então eu mostrei casos clínicos. Então hoje não daria tempo de eu te mostrar, porque ele demora muito as aulas, são aulas pesadas, mas que trazem um conteúdo prático mesmo, não é enrolação, mostrar qualidade de resina, não sou pago por nenhuma empresa, então eu testo e digo a verdade mesmo. Mas a dica geral sempre é você deixar mais branco a sua restauração do que amarelada ou acinzentada, tá? Porque o cliente ele não vai gostar do acinzentamento novamente, ele já tinha um problema de acinzentamento, ele já tinha um problema de amarelamento para ele, e se você deixar com aquela condição ainda, ele não vai gostar. Né? Então sempre erre para mais branco, aí você vai ter um resultado melhor, tá? Então eu vou remover aqui e agora eu quero mostrar uma resina que eu utilizo muito, que é a resina Opaker da Forma, tá? Ela vem OP, tá? Qual que é a principal característica aqui? Essa é uma resina praticamente nova, né? Praticamente nova que a gente tem. Qual que é a principal condição dela que a gente tem? A gente tem uma resina, olha lá, você já vê que ela parece uma resina de dentina. E eu acho ela muito parecida, vamos tentar abrir aqui, com a resina da Z350 até. Que era uma resina que eu utilizava junto com o PO, tá? A de dentina. Então ela é uma resina parecida. Qual que é o problema que a gente tem sempre em dente escurecido? Saturação. Então vamos lá, vamos espalhar ela para a gente ver.
Então a gente já tem uma opacificação muito boa. Ó, já opacificou. E além de opacificar, a gente já saturou, a gente opacificou para corrigir esse tom cinza que esse dente tinha. E aí a gente já saturou, deixando o dente já mais amarelado, né? Deixando esse dente mais amarelado. Então, qual que é o benefício dessa resina? Ser matizada, né? Então ela já tem como se fosse um pouquinho de cor de dentina junto do opacificador. Qual que é o principal fator que não ajuda muito? Se eu tenho um dente super claro aqui, aí se eu tenho um dente A1, eu já vou ter um pouco mais de dificuldade. Então, o que vai ter relação a isso? O seu preparo. Você tem que realizar um preparo adequado e específico. Lá no curso eu ensino em detalhes como você realizar e selecionar o preparo adequado para esse tipo de situação. E aí a gente tem uma outra questão também, que ela é uma resina de massa, né? Ela é uma resina de massa. Então, como ela é uma resina de massa, ela pega uma camada de estratificação que você iria utilizar com uma resina de dentina e de esmalte depois. Você tem que pensar que tem resina de dentina e de esmalte depois, tá? Aqui eu espalhei toda ela, não numa camada que eu iria utilizar em boca. Você teria que pensar, como eu falei, na quantidade de escurecimento que tinha e na relação com os dentes ao lado. Mas você já conseguiu ver, olha lá, já conseguiu ver que ela opacificou muito bem, né? Foi bem interessante. É uma resina que vale a pena você testar. E aí existe uma resina fluida para isso. Existe a Opaque da Empress Direct. Ó, então vamos aplicar ela, né? Aqui eu estou fazendo ao contrário, mas eu sempre gosto de aplicar de cervical até para incisar com uma sonda, mas eu não peguei uma sonda para gravar o vídeo de hoje. Então vai ser dessa forma. Então aqui praticamente a gente tem aquela situação do dente escurecido do pigmento branco, só que matizado. Eu vou carregar bem aqui para vocês verem como que vai ficar numa situação de opacificação em dente escurecido. Olha lá, tá? Então a gente tem uma opacificação super legal. Então aqui a gente vê que a gente tem uma opacificação, só que, como eu falei novamente, sempre tem essa situação da área de esmalte, na área incisal. Se nessa área você está aplicando muito opacificador, você vai ter um manchamento, você vai ter uma opacidade exagerada numa área que não existe, tá? Então depende do diagnóstico, depende do que você vai realizar. Você vai realizar um dente, 4 dentes, 6 dentes. Você vai realizar uma faceta com um branco mais natural, um BL4, um BL3 ou um BL1. Então o diagnóstico vai variar bastante disso, né? Então, mas aqui a gente já viu uma situação super legal, que ele é bem mais fácil de aplicar. Ele vai ter uma fina camada, então é um pouco mais fácil em relação ao OP da Forma, mas ele é uma ótima resina também, o OP da Forma, e eles são matizados. Eles já têm o valor que seria a saturação que a gente precisa de um pouco de dentina numa região que a gente vai ter que aplicar dentina ainda. Então a camada de dentina vai ficar mais fina, né? Então vai facilitar o nosso trabalho. E aí depois ainda a gente vai ter uma camada de esmalte. Tem que pensar nisso. Então, espero ter gostado desses testes. Eu quero que vocês comentem aí qual que é a experiência de vocês com dentes escurecidos. Eu acho que vale a pena vocês compartilhar e a gente falar um pouquinho sobre isso e testar, tá? Você tem que testar.
vai ser vários fatores que vão influenciar na qualidade e no resultado do escurecimento, do recobrimento do negro escurecido. Então não é somente a resina, é o diagnóstico, é a qualidade do preparo, é a espessura de resina adequada em cada área, né? Como eu falei, você pode ter um exagero de opacidade. Então eu quero que vocês testem aí e comentem aqui. Dica compartilhada, conhecimento multiplicado. Agora é só testar na prática.